A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Cardio Day, uma vida saudável começa por você. Heraldo Construções, Atlantis Residence, Spirit of the Sea. Fiat, aqui é Duna. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Metropolitan Mall, entre e se encante. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. E Unesc, experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Se os tímpanos estão lubrificados, semente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que tá começando. Aqui na Rádio Som Maior, comigo, mandar o ponto de volta. Papai chegou! Isso tava uma zona, papai eu fiquei só ouvindo isso aqui. Não vem fiquei com até essa. rouco, ó, de tanto que eu falei, porque entendeu? eu Peguei tava... teu lugar, fiquei falando mais do que tu, é difícil isso. Tava uma zona isso aqui. Tava demais, tava maravilhoso, tava uma uma mentira, zona. Estávamos com saudade de você, papai. Tava mesmo? Tudo bem? Mentira de você. Tá virado há uma semana, tu já dormiu? Como é que uma tá? loucura, é uma maravilha, essa vida de pai é maravilhosa. É maravilhosa? Você não dorme, mas vale cada segundo. Vale cada segundo, posso fazer um, mano? Demorou, já. Eu vou fazer? Vai, demorou, Então entendeu? tá bom, tá Não, bom. uma tá pitinha. Bom, tá uma pitinha. Uma pitinha, vai. Programa do fazer Avesso no ar. Vamos, Marlon. Jamais. Jamais, por quê, Jamais, cara? que Por que isso, horror. cara? Vai, tá começando o quê? Segunda-feira, Programa do Avesso, estamos no ar. Ah, é para hoje falar o de um programa assunto do quê? muito interessante, muito curioso, na verdade, Já né? passou por isso? Muitas vezes. Sabe que eu morria de medo de fazer cirurgia na vida, né? Por quê? Por causa da Até anestesia? Não, até eu conhecer a anestesia. Ah. E daí depois que tu conhece a anestesia, eu lembro que eu perguntava pro meu médico, mas vai ser assim? Dele, isso. Sabe o que eu tava vendo ontem? Apaga tudo, apaga. É, tem a história dos filmes. Eu tava vendo Missão Impossível, filme novo, o Operação Fallout lá, que é muito ruim, por sinal. Não assista, muito ruim. Só dá pra ver pelo gostoso do Tom Cruise lá, que é bonitão, né? Tá. Aquela coisa. Tá bonitão ainda, ele tá bem. Segue. 60 tá legal, tem o nariz torto, ele já viu, né? Você sempre fala Então, isso, ele a gente tá- nunca notou. Tá, olha aqui, ó. Daí, eles aplicam, porque o governo lá, os espiões, eles têm uma anestesia que eles aplicam, o cara desmaia na hora. Eu sempre quis saber se isso é verdade. Então, Eles dão uma injeção e o cara já cai, mas nem entra a agulha e o cara já cai. Até na anestesia ele vai botar o cinema no meio, mas não tem cara, problema. tem Vamos isso, apresentar vai. os nossos Apresente. doutores que vão tirar nossas dúvidas hoje aqui no programa. Aldinar Delis. Tudo bem, Aldinar? Tudo bem? Boa tarde, Pete. Boa tarde, mano. Todos os colegas e ouvintes. Os colegas da mesa não É, cirúrgica, não né? Hoje é cirúrgica. da mesa do rádio, assim. E Porque os vocês são ouvintes- meio assim na mesa ouvintes do cirúrgica. programa. Né? Doutor João Henrique Araújo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Tá, anestesiologista é o anestesista? É tudo igual? É. O termo é igual? Basicamente é a mesma. Basicamente não, é a mesma coisa, só uma forma genérica de falar. O ginecologista a gente chama de gineco. O anestesista chama o anestesiologista, porque é uma palavra relativamente longa, né? Então, querendo ou não, as pessoas dão uma simplificada. Ô, doutores, eu ouvi falar que a anestesiologia, enfim, é uma especialidade muito procurada. Isso é verdade? Na verdade, nos últimos anos tem aumentado muito a demanda do médico anestesiologista, né? Então, e nos últimos 200 anos, que é basicamente a criação da anestesia, ela tem se transformado absurdamente. Por isso que tem muitos mitos em torno da anestesia, né? Pra ter uma ideia, ali do século XIX, não faz tanto tempo, a chance de morrer durante uma cirurgia é em torno de 80%. Imagina, 80%. Caraca, velho. Isso antes do advento da anestesia, Antes né? da anestesia. Antes da anestesia. Tá, mas antes usava o quê? Ópio, uísque, álcool, era essa Exatamente, loucura? exatamente. O cara né? tomava um uiscão mesmo? Isso. E o cirurgião melhor é aquele que operava mais rápido, né? Porque a faca era rápida, por quê? Entendi, tinha que ser rápido o negócio. Então os pacientes morriam de choque hipovolêmico, de dor, né? E a partir De disso... dor, cara. Exatamente, né? Porque a dor, ela aumenta a pressão, então pode dar com a sensação da dor, isso de níveis altíssimos, pode dar um acidente vascular cerebral, um AVC, pode dar um infarto, várias outras alterações. Cabe até, João, contar um pouquinho da história da anestesia, que eu acho que vale muito a pena as pessoas saberem. A primeira anestesia, que foi documentada, foi em 16 de outubro de 1846. E foi um médico chamado William T. Morton, e ele fez uma demonstração pública da extração de um dente, de um tumor submandibular do paciente na face. O nome do paciente chamava-se August Beer. E eles fizeram a ressecção desse tumor e todo mundo ficou apavoradíssimo. E o cara não sentiu nada? O cara não sentiu nada, cara. E usando uma coisa que existe até hoje, chamada clorofórmio.
Cloroforme e a associação com óxido nitroso, que é uma... Cloroforme não usava nas tintas de cabelo, que foi proibido? Também, usava no lança-perfume. Nos perfumes, essa história toda, né? E o que aconteceu? A partir dessa demonstração que aconteceu em Massachusetts, nos Estados Unidos, houve espalhou rapidamente pelo mundo inteiro. E já haviam estudos na época, em outros países, principalmente na Inglaterra, né? E haviam demonstrações, só que ninguém tinha publicado aquilo ainda. Então ficou meio para o William Morton esse... O pai da anestesia? Mais ou menos como se fosse isso. Obviamente que anteriormente existiam outras coisas. E aí tem uma história muito legal, que a Rainha Vitória, ela foi anteriormente ao programa nós estávamos conversando sobre o parto da filha do filho do Mano Dal Ponte, e falando sobre analgesia de parto. A Rainha Vitória, ela foi a primeira paciente a ser feito uma analgesia de parto da história documentada. E o médico dela era o Jon Snow, que não é o do Game of Thrones. Não é o Game of Thrones, vai. Esse nome eu conheço. E ela ganhou, se não me engano, foi o Eduardo I, algo assim. Então, existem várias histórias interessantíssimas. Por exemplo, da descoberta do anestésico local, que foi através de estudos do Sigmund Freud. Ele descobriu que ela causava analgesia, né? O cara batia e não sentia dor. E através disso aí que se desenvolveu os anestésicos locais. Uma batida? Quando você batia, bateu o rosto, batia. E um dos primeiros anestésicos locais foi a cocaína, né? Foi cocaína. A cocaína é um anestésico local, local na sua denominação química, né? Então, o próprio óxido nitroso, o gás lariante, né? Que foi observado que no circo, né? Os palhaços aspiravam gás hilariante, começavam com a voz alterada, mas às vezes batiam, chegava a ter fraturas e não sentiu dor. E isso despertou muito, né, a curiosidade e foi usado. Então, a anestesia ela começou de uma forma muito rudimentar e ela foi melhorando cada vez mais. Então, só para fazer o gancho no começo, né, 80% a mortalidade naquela época foi diminuindo. Já nos anos 2000, no comecinho dos anos 2000, um para cada 100 mil, um a cada 150 mil, né, a chance de morrer num procedimento cirúrgico. E hoje a gente já está se equiparando à segurança de um avião. Então, quando o paciente chega para mim na consulta e pergunta, doutor, tem perigo de morrer? Claro que tem. Mas é mais perigoso a tua volta para casa agora de carro do que durante o procedimento cirúrgico. Tá, mas doutor, olha só, sempre que eu escutei das minhas vozes, né? Das vovós. As vovozes, né? Uhum. Elas sempre diziam uma coisa, que a coisa mais perigosa da cirurgia era a anestesia. Toda avó e vô me dizia isso. E às vezes tem gente que morre, as pessoas falam, né? Não, fiz anestesia, não voltou mais. Morreu na anestesia. Não voltou mais. Isso aí é mito mesmo? Não, é mito. A anestesia, óbvio que a gente só... aproveitando o gancho do que o João acabou de falar do carro, eu falo para os pacientes, quando me perguntam se existe risco, eu digo, existe risco, e a gente só deixa de correr riscos quando nós morrermos. A gente pode estar aqui, um dia lindo desse aqui, pode vir um avião e bater nesse prédio aqui, nós morrer tudo aqui agora. É difícil? É. Mas não é impossível. Então, mas a anestesia é a mesma coisa. Na anestesia é a mesma coisa. É mais difícil, né? Pra difícil. Falecer. Não, é que assim, existe uma estratificação do paciente através da Sociedade Americana de Anestesia, que tu coloca o paciente ele é colocado numa escala assim, de risco cirúrgico. Certo? Anestésico cirúrgico. Então, o paciente, quando ele é asa 1, a gente considera quando ele é um paciente rígido, sem patologias, não toma nenhuma medicação, ele já passou ou não passou por procedimentos anestésicos anteriores, a história familiar dele é negativa para qualquer problema, que é uma coisa que a gente pergunta também na avaliação para anestésica, né? Então, eu digo para ele, a possibilidade é muito pequena. Mas ela não é inexistente. Eu faço uma comparação que eu acho muito interessante, é a anestesia com a aviação civil, né? E até tem uma história que elas se cruzam. O que acontece, né? Sempre quando eu vou pegar um voo, é uma das coisas que eu tenho medo. Tem medo, né? Isso abertamente, né? Isso aí eu já vi se caga tudo. E quando eu vou viajar com o Aldinar, no meio do voo, ele quer ficar falando de desastre aéreo ainda. Eu quase peço pra ele gosta, eu já vi que ele curta uma queda de avião. Mas a cirurgia envolvendo anestesia é muito parecida. Então, assim, o piloto é habilitado, né? Então tem que ver com quem que tá operando, o hospital que está operando, né?
o trecho que tu vai fazer é seguro. Então, se o paciente está bem compensado, ele está na melhor situação possível para ser submetido àquele procedimento, ou talvez daqui 2, 3 dias ele pudesse estar um pouco melhor, compensando as doenças dele de base, né? Então, muitas coisas influenciam. Tem totalmente diferente, por exemplo, fazer uma cirurgia de prótese de mama, né, do que um paciente que vai fazer uma cirurgia cardíaca. As duas são muito seguras, mas são casos totalmente diferentes. Então a gente não pode colocar no mesmo saco. Você já remeteu no avião? Já passou por essa sensação? Já uma vez. É muito ruim, né? É talvez uma das piores sensações. Mas o paciente não pode escolher a cirurgia. Por exemplo, a cirurgia não anestesia. O paciente eu gostaria dessa, eu já fiz essa. Normalmente a gente tenta induzir o paciente a fazer o que a gente acha que é o ideal para ele. Né? Do ponto de vista de técnicas, drogas, a gente sempre faz a adequação das patologias do paciente para o procedimento cirúrgico que ele vai se submeter. Mas eu não posso escolher não receber anestesia. Isso não existe. Tem uma história bem legal que eu queria contar. Que eu tava lembrando. Eu posso dizer que não quero? Tu pode até dizer que não, mas aí tu vai passar pelos problemas. Imagina. De tu não receber anestesia. Tá alguns procedimentos são impossíveis de realizar sem anestesia, né? Eu lembro que eu era acadêmico e eu fazia plantão no pronto-socorro lá no Rio Grande do Sul. Eu imagino quantas cagadas os médicos, quando começam, fazem. Cara, eu imagino o que deve rolar, Pete. Não vão contar, né? Nunca vão contar. Não, no churrasco eles contam. No churrasco eles contam. Não. Aí eu cheguei pra fazer uma sutura na cabeça de um cara que tava totalmente alcoolizado, assim. E aí eu disse, olha, fulano, tô aqui e tal, vamos fazer essa sutura. Ele tava com um buraco na cabeça, assim. Bêbado caiu, de certeza. Bem provável. E aí ele assim, mas eu não quero anestesia. Já tô anestesiado. Aí eu assim, tu tem certeza? Ele assim, não, porque eu tenho poder, eu consigo me controlar. E não preciso desse negócio aí não. Eu digo, olha, vai doer. Ele assim... Não, pode fazer. Aí eu dava com a agulha, passava assim, ele fazia assim, tá doendo, ele assim, não! Firmão. Tem o poder, vai. Aguentou. Mas como é que vocês fazem no começo? Vocês testam um no outro? Anestesia? O médico testa um no outro no começo da faculdade pra saber como é que funciona? Vocês têm que levar anestesia pra saber como é que se sente ou não? Não precisa? A formação do médico anestesiologista, ela tem uma formação mínima de 3 anos, depois que ele se forma na faculdade de medicina, e que se chama a residência médica, né? Então, uma das grandes coisas que mudou a segurança dos pacientes foi isso, né? Há 50 anos atrás não existia médicos anestesiologistas, existia o que eles chamavam de cobra, que era alguém que acompanhava. Em alguns momentos da história, até as próprias freiras chegaram a realizar anestesias, que eram quem administrava os hospitais. E nos últimos 50 anos elas foram se transformando, tanto nas medicações quanto na monitorização. O que é monitorização? É tu saber o que está acontecendo com o paciente. Vocês têm que ficar o tempo todo ali, é Sim, isso? Exatamente. Vocês ficam do início. Vocês são os primeiros, né? Vocês aparecem antes do médico, né? Sim. Do médico que vai operar, digo. Sim, com certeza. Assim, eu sou um pouquinho mais velho que o João, só um pouco, né? Não tão pouco, né? E eu quando eu cheguei aqui em Criciúma em 97. Você veio de onde, doutor? Eu sou de Lages, eu nasci em Lages, mas moro aqui em Criciúma desde 80. Então eu sou criciumense nato, assim, adoro essa cidade. Tenho muitos amigos aqui e não sairia daqui por nada, assim. E quando eu cheguei aqui, a anestesia era uma coisa. Do ponto de vista de drogas, das medicações, o jeito de fazer. E atualmente ela é completamente diferente. A anestesia, ela se tornou uma especialidade perioperatória, assim, que a gente avalia o paciente no começo, claro que após uma indicação cirúrgica pelo cirurgião, né? E faz o transoperatório e cuida também do pós-operatório, certo? Então, isso tudo facilitou e ajudou a aumentar a segurança da própria especialidade. Mas a Pete falou uma coisa interessante. Vocês chegam antes do cirurgião. Certo. Né? Vocês têm que lidar com o fator psicológico do paciente antes de quem vai fazer cirurgia. Total, eles mentem, mano. Isso o Aldinar já fez várias linhas, tá? Ah, já fez? Maravilhoso. E assim, imagina, eu tava meio tensa, tu já chega meio banzinha porque eles te dão um comprimidinho. Um plufzinho. Mas assim, não tem tu chega lá no centro cirúrgico de boa, mano. Daí ele, Pete, tudo bem, tudo certo, beleza. Daí tava rolando som nas vezes que eu fui dentro do centro cirúrgico, tudo certo. Ele disse, agora tu vai sentir uma picadinha. Tu vai sentir um geladinho, não sei o que ele falou. Eu digo, não, ok.
Acordei no quarto já. Plena, linda, né, não vi mais nada. Não vi médico, não vi, só vi o doutor ordinário. Costuma ser muito bom, né? Antigamente falava que... Despertar é bom? Não, uma viagem, uma delícia. Uma das melhores definições que a gente escuta do Propofol, que é as medicações que a gente mais usa, é tu acordar num sábado de manhã, pensando que tem que trabalhar e não lembrando que é sábado. Aí tu acorda assim... Eu posso continuar, né, doutor? Beleza, essa medicação aí que o João tá falando, o Propofol, é uma medicação que o Michael Jackson utilizava e foi quando ele faleceu e tal, né? Ele estava intoxicado, ele tinha uma... Ele usava muito isso? Não, é o que a gente leu na imprensa, tu não sabe exatamente se foi exatamente assim. Mas as informações que eu colhi com alguns colegas, é que ele tinha em casa uma bomba de infusão, que é um equipamento que tu coloca a medicação dentro e ela fica infundindo constantemente, né? Só que o Propofol e a grande maioria das drogas que a gente usa para fazer isso, elas causam depressão do sistema nervoso central. E aí tu faz obstrução da via aérea, para quem ronca, faz parada respiratória. E se tu não tem ninguém ao teu lado e tu não estiver monitorizado... Um abraço. Um abraço. Isso é facilmente corrigido se tiver um médico do lado. Quer dizer, não facilmente, só porque ele fez uma estrutura dessa dentro de casa. Né? Então isso é ilegal. Vocês viram o documentário dele no Netflix, cara? Não. O último documentário da vida dele. Que é tu assiste o This Is It, aquele? Eu acho que cara. É muito legal. Você assiste e você fica triste por ele. De tão sofrida que foi a vida do cara. Pela tristeza dele mesmo. Não, cara, dói o teu coração, sabe assim? Às vezes você vê só o lado do cantor, né? A vida dele é horrível. E só complementando a história do Propofol, tem um professor que falou esses tempos pra mim aí, que diz que a gente estava vivendo num deserto, assim. Tinha muito pouquinhas coisas para utilizar, passando muito trabalho, os pacientes tendo muita náusea e vômito, sonhos horríveis. E ele disse assim, inventa o Propofol aí. E aí pra acabar com tudo. Que ele é uma droga totalmente separada de todas as outras que a gente utilizava até então. Mas não é uma droga natural, é uma droga química. Sintética, tá? Sintética. Mas no caso da morfina, que muita gente acaba utilizando... Vamos falar da morfina na volta. É com vocês ou é qualquer outro doutor? Na volta. Vai, quem tá aqui? Vai. Tá, antes deixa eu mandar um abraço pro Marinho, doutor Mário Búrigo. Marinho, Búrigo, né? Ele tá dizendo duas feras, sem puxar saquismo, é verdade. A gente já volta, vai. Oi, meu nome é Gorete, eu sou preparadora de óbitos e eu espero não preparar ninguém no programa do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Cardio Day, Heraldo Construções, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall, Saint Beer e Unesc. Voltamos, Pittsburgh, onde? Programa do Avesso no ar. Segundou por aqui na viagem boa da anestesia, hoje recebendo eles, chapaceira real, autorizada hoje aqui no Avesso, com eles, doutores Aldinardi, Liz e João Henrique Araújo. Quero saber se ninguém quero saber da morfina. Morfina. Se a morfina é utilizada em que casos, daí é o anestesista que tem que dar, como é que funciona? Posso falar? A morfina, do ponto de vista de analgesia pós-operatória, apesar de ser uma droga antiga, ela acho que foi sintetizada por volta no final do século passado. Ela é um derivado do ópio, da papoula, então tem toda aquela relação com a heroína, que também tem a mesma origem, né? E a gente chama que é como se fosse ela é um alcaloide, mas também isso aí não pouco importa. E ela funciona... Ela tem, para vocês terem uma ideia da importância da morfina no tratamento da dor aguda no pós-operatório, ela é considerada, todas as outras drogas que são analgésicas são comparáveis a ela. Mas entendeu? Ela é o topo do negócio? Não é que é o topo, assim, mas assim, ela como se fosse existem outras drogas. Ela é uma das menos potentes, na verdade. Menos potentes, Ah, ela é uma menos potente? Menos, imagina mais. Eu me lembro que da coluna eu tomava codeína. Sim. E tramava. Ela é uma prodroga da morfina, pra te ter uma ideia. A sensação era boa. É 1/10 da potência da morfina. 1/10. E era bacana, cara. Dava uma viagem legal. Então, a gente tem um grande problema... outras coisas. Pois não. Quero ser amiga de anestesista, ó. A gente tem um grande problema, não tanto no Brasil, né? E isso é um dilema, não sei se vocês viram na revista Super Interessante, que saiu uma reportagem, a droga mais perigosa do mundo.
né? E ela estava falando justamente da oxicodona, que nos Estados Unidos, aqui a gente tem um problema de uma droga, o crack, né? Que eu acho que é uma droga assim, que mais gera problemas sociais, né? Que assaltos relacionados à violência. Nos Estados Unidos, hoje a pior droga que eles têm é o opioide, né? Mas isso a gente tem que deixar bem claro, que a morfina, por exemplo, tem ótimas indicações, inclusive no Brasil a gente usa menos do que deveria. Por exemplo, os pacientes com câncer deixam de ter o tratamento adequado, né, por às vezes medo e desconhecimento da medicação. Mas nos Estados Unidos, um dos fatores que até reduziu nos últimos anos a expectativa de vida, ou seja, está morrendo mais ou menos um 11 de setembro a cada 2 semanas nos Estados Unidos por causa do opioide. Você tem ideia de a cada 2 semanas morre 3 mil pessoas por causa do uso do opioide. Por quê? É uma droga que vicia. Falou, dá um barato, é bom. Tu imagina, drogas que são 10, 15, 20 vezes mais potentes, ou seja, com efeitos colaterais que te causam dependência, e as pessoas ficam realmente viciadas se não ser de uma forma correta de administração das medicações. Mas o opioide é a codeína? O opioide é uma família de medicações que nela se inclui a codeína, se inclui a morfina, se inclui a oxicodona. Porque teve um drink, né, que foi moda, o Purple Drink. Com opioide. Não, com a codeína, é um xarope de codeína. Nossa, sim, isso aí chegou no Brasil já. Drink, mas daí os caras tão loucos. Foi moda na França, em 2015. Farmacologicamente existe uma diferenciação. Opioides são drogas derivadas da molécula do ópio, que são sintéticas. E os opiáceos são os que são derivados da flor da papoula, que no caso, por exemplo, é a morfina. Para vocês terem uma ideia com relação a esse negócio nos Estados Unidos aí, o ano passado eu estive lá e tinha um alerta dentro do metrô de Nova York falando sobre a presença. Se você toma drogas como a oxicodona, como as metanfetaminas, pode estar escondido fentanil dentro dele. E se acontecer isso, vocês têm que usar um antídoto, que é uma droga super conhecida, e inclusive eles fizeram em 2015, na última revisão que houve do American Heart Association, que era para tratamento de parada, quando tu encontra alguém em parada cardiorrespiratória, nos Estados Unidos existe um kit para usar drogas para reverter o efeito do opioide. Para você ver o problema de saúde pública que existe lá. Você já assistiu a série House? Ele é viciado em codeína, né? Não, na verdade ele é viciado em hidromorfona, que é o Vicodin, né? Não é codeína. Mas o que acontece nos Estados Unidos, o problema é que essas drogas são somente liberadas com receita médica, certo? E é muito comum tu precisar de uma dose X para fazer o efeito, e depois de umas semanas a meses, tu precisa vezes 2, vezes 3 aumentar a dose para conseguir a mesma sensação. Isso se chama tolerância. A gente não pode falar vício. Vício é a dependência, tá buscando principalmente pelos efeitos psicodélicos da medicação. E chega um momento que ele não consegue mais com o médico. E aí ele vai procurar na rua essas medicações. E daí é o problema do fentanil. Esse fentanil é uma medicação que vem da China, que é 100 vezes mais potente que a morfina. Nossa Senhora. Então o paciente usa essa medicação, na verdade, como forma de um efeito psicodélico, e ele para de respirar e morre. Ô, doutor, eu me lembro de uma situação, eu estava acompanhando um amigo no hospital, e chegou um rapaz, meio transtornado e tal, e aí eu estava na recepção, esse rapaz queria entrar, queria se internar, então acabaram que levaram ele para dentro, não sei quanto tempo deu, eu fui conversar com a menina, o que aconteceu? Ela assim, ele é viciado, e ele tenta se internar no hospital acho que ele é viciado em morfina, não me lembro. Pra justo ter a droga. Pra ter a droga. Como é que vocês tratam disso, cara? Porque isso é uma loucura. Mas é comum isso? É comum isso acontecer? Eles pedirem, doutor, preciso. Eu faço a parte de dor crônica, né? Ambulatório de dor crônica, tanto a parte intervencionista quanto a parte clínica. Então, geralmente, eles encaminham esses pacientes para mim. E isso é um dilema, né? Que é muito difícil tratar. Uma para tu definir o vício. Porque, assim, às vezes o paciente tem a dor. Ele tá maltratado da dor. Então ele vai lá procurando um alívio e ele é rotulado como viciado, né? E a gente falando, quando chega no vício, ele tem tanto o vício psicológico, né? De que tu precisa buscar para ter aqueles efeitos, para se sentir bem, mas tu tem um vício orgânico mesmo. Que o corpo, quando falta medicação, ele libera vários sinais com o mecanismo de defesa. Então o paciente fica ansioso,
pânico, pode dar delírio, né? E ele pode, às vezes, até morrer de tantas alterações que envolvem na parte orgânica dele. E por isso que, comparado com as drogas legais, que a gente fala, o crack vicia mais que a cocaína, que vicia mais que a maconha. Por quê? O crack é muito curto, a ação dele. Então, o usuário usa crack, rapidinho, 5 minutos, 3 minutos, ele precisa de mais, né? A cocaína dura mais tempo. E a maconha, muitas horas, né? Então, na vício por opioide, uma das estratégias que a gente usa é trocar uma droga que vicia mais por uma outra droga também, mas que vicia menos. É uma decisão difícil para vocês também, imagina. Mas se chama rotação de opioides. É uma estratégia que isso é baseado em livro. A gente tem que tirar, às vezes, a droga que vicia mais e colocar uma outra droga, não deixar ele sem nada. Mas né? isso o paciente não sabe. Sabe. Vocês comunicam ele e falam, vou trocar. Sim. Isso porque, às vezes, ele vai estar fazendo isso em casa. Então, fala, olha, tu tem que admitir que tu tem um problema, vamos tratar junto, vamos caminhar junto, né? Interessante. E explicar todo o mecanismo de como é que funciona, ele tem que entender. Até porque mentir pra médico não dá, né? Eu ia perguntar, eles jogam aberto com vocês? Eles falam, olha, eu sou viciado. Não, porque é complicado também, né? Vai pra uma cirurgia, tem gente que mente, né? Não usei droga, ou não, enfim, e aí? Assim, ó, a gente... olhando o que acontece com a maioria das drogas, essas que de uso recreativo populares, assim, retirando, por exemplo, essa história dos opioides aí, elas causam algum grau de degradação física. Tu consegue visualizar uma pessoa que ela é usuária de crack, é visível na cara dela, certo? Ainda mais com vocês com experiência. E isso não é julgamento, né, Aldinaro? Isso não é julgamento. É fato. Vocês já trabalham com isso. Cara, ele tem alterações físicas, desvalia com a sua imagem. Então, é um negócio muito visível isso. E essas drogas, quando ocorre essa dependência física dos opioides, ela torna um pouco mais difícil porque a pessoa ela não altera essa relação dela com o seu próprio físico. E então tem todos uns mecanismos para te conseguir abordar isso e tratar o paciente adequadamente, porque não deve existir coisa pior do que tu ter dor e tu não ser tratado disso. Todo mundo já teve dor aqui. Doutor, vocês falaram do ópio, muitas vezes, eu me lembro de uma conversa com um amigo meu que ele serviu no exército americano no Afeganistão. Então ele contando várias histórias, ele o único brasileiro que voltou vivo, e ele não conseguiu vir aqui dar entrevista pra gente ainda, Pete. Por que não? Porque ele tá nos Estados Unidos, ele contou a história pra gente. Ele disse que um dos grandes problemas que o governo americano sofre é o vício do soldado no ópio. Porque é muito fácil conseguir o ópio, naquele momento era muito fácil, e os soldados daí faziam uso daquilo pelo psicológico, pelos momentos, e era um negócio terrível, porque eles não tinham como combater isso, sabe? A droga estava muito presente ali com os soldados. Principalmente o Afeganistão, que é um grande produtor de papoula, né? E a papoula não necessariamente serve só para fazer o ópio, né? Existe tecido, outras coisas, né? Além disso, é uma flor belíssima, né? E ela vem na história da China, que tem uma parte muito forte do vício em ópio, né? Que serviu muito como parte de troca pelo chá com a Europa, né? Então movimentou muito a economia daquela região. Você falou de chá, o cachimbo da paz lá do pajé, o que é? Porque eles fumam um cachimbão boa lá, pergunta, Pete. É calmante, mano. Pergunta pra eles. Não é, pô, eles veem espírito, abaixa o negócio, entendeu? Tem mais doutora na escuta. Oi, Pete, adorando a entrevista. Os anestesistas são meus colegas, brilhantes profissionais e amigos pessoais. Manda um beijo pra eles, doutora Gleice Favarin. Beleza. Ô, doutor, você falou de dor. A escala de dor qual é? Qual é a pior dor do mundo? Se dá pra medir a pior... É o parto. Falaram que é o parto, mas eu nunca pari, não sei. Pari. Existe uma brincadeira, né? Que as duas piores dores do mundo é o parto e um chute no testículo, né? Mas não dá, isso não dá pra comparar, porque nunca ninguém vai ter as duas, né? Mas o que acontece? A dor é muito individual, né? Então, às vezes, tu pode pegar um paciente na emergência com uma fratura de fêmur, uma fratura grande, e ele chega lá, tá de boa, tranquilo, né? É meio exposto, sim, tá de boa, tranquilo. E tem gente que, às vezes, com uma torção de tornozelo pequena, tá urrando de dor. Então, a gente tem que acreditar no paciente, porque a dor... É sagitariano. Quando chega isso aí, é sagitariano. Faz escândalo com drama, tudo. dramático. É drama, entendeu? Não é? Tem um pouco disso. Porque isso envolve muito alterações bioquímicas, o cérebro, tudo. Então, existe uma escala para avaliar a dor. E a dor, o que é? É o que o paciente sente. E a gente tem que tratar de acordo. Por quê? A gente vai levar conforto para esse paciente, né? Porque, como eu estava dizendo, a dor, ela leva a várias alterações de aumento de pressão,
frequência cardíaca, alteração respiratória, que é muito deletério para esse paciente, né? Mano, a anestesia em si é um processo que a gente faz utilizando drogas, a gente faz meio que enganando o cérebro contra um trauma que está acontecendo. Por exemplo, assim, tu vai cortar o teu dedo ali. Tu cortou o teu dedo em casa, por exemplo. E aí tu necessita fazer uma sutura, como eu falei que fez naquele rapaz no pronto-socorro lá. Se tu não fizer anestésico local ali, vai causar mais dor ainda. O teu cérebro vai ter consciência do que está acontecendo e ele vai desencadear ações que vão tentar melhorar ou resolver aquilo ali. Não é com... então a anestesia faz isso. Tanto a anestesia geral, quanto a regional, quanto a local, como eu te falei, né? A regional é o quê? A regional, por exemplo, é um membro, assim, o membro superior, as pernas, ou só uma perna. Mas aí o paciente está acordado? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Não? Normalmente ceda, porque tu levar uma agulhada não é a sensação das melhores, né? Então, a gente sempre cede o paciente com drogas, como eu falei para vocês anteriormente ali, que te tiram um período curto de consciência e que nos dá a possibilidade de fazer esses bloqueios e o paciente faz a cirurgia e não sente nada naquilo ali. Então, óbvio que, posteriormente, a anestesia ela tem começo, meio e fim, vai acabar. E aí, com outras drogas auxiliares, a gente consegue fazer o tratamento da dor pós-operatória. E tu olha o trabalho deles como é mágico, né? Eles têm que ter esse controle, entendeu? Do antes, do durante e do depois. Mas assim, em caso de resistência, por exemplo, qual a dosagem, né? Eu tô lá, você fazer a mesma cirurgia do mano. Certo. Vai que o mano é um pouco mais forte e aguenta. Vocês sabem, tem que levar mais? Vocês sabem como... Não, vou colocar um pouco mais nesse, porque às vezes no dentista rola isso, né? Certo. Tá doendo ainda, então vou aplicar mais um pouquinho. É mais ou menos assim com vocês? Hoje a gente tem muitos monitores para conseguir identificar grau de consciência, né? Então, assim, a gente consegue saber com exatidão se tu tá num sono leve, um sono profundo, se tu tá despertando. Não é mais olhando, né? Não, então, assim, frequência cardíaca, oxigenação, tudo respiração. Isso conta. Qualquer variação de menos de 1%, a gente sabe o que tá acontecendo. Por isso que é muito seguro. Porque, assim, para dar uma alteração muito grande que possa nos preocupar, tem que ter uma variação de 30%, 40% pelo menos na oxigenação, na respiração, os batimentos cardíacos. E menos de 1%, a gente tá ali atento, né? E consegue intervir de uma forma, hoje, muito mais fácil. Tá, mas doutor, você falou uma coisa, por exemplo, que eu acho que você falou que tem medo de avião, doutor. Beleza, tudo bem. Mas tem muito marmanjão que tem pavor de agulha. Que tem mais pavor, eu imagino, da agulha do que do efeito da anestesia. Vocês têm medo de ir no consultório deles, dos médicos, vocês homens? Imagina uma agulha, né, João? 90% tá louco. É o homem que chega lá encagaçado. E as mulheres com a mulher. E as mulheres mais tranquilas, assim. Mas então é até legal a gente falar um pouco dos mitos da anestesia, né? Porque chega no consultório... Tem umas 10 perguntas, mais ou menos, que é sempre as mesmas, né? Por exemplo, assim, se eu levar uma agulhada nas costas, eu vou deixar de andar? Vou ficar paraplégico, essas coisas assim. Tá? Eu nunca mais vou prestar. Vocês conhecem... vocês conhecem alguém que levou anestesia e não andou mais por causa da anestesia? Já ouviu falar? Conhece alguém? Já ouviu esse mito? Eu não, mas a minha avó, ela sempre conhece alguém que aconteceu alguma coisa. Vó sabe. Não, uma vez uma mulher deixou de andar, ela sempre conhece. O que acontece? Antigamente, mas isso a gente está falando de mais de 100 anos atrás, essas medicações que a gente usa na coluna, elas eram guardadas em recipientes que eram lavados com álcool e ficava um grande depósito de álcool ali dentro. Então, não tinha todas as técnicas de hoje e realmente quando aspirava, né, vinha álcool junto e isso era colocado na coluna do paciente. O álcool é muito lesivo, certo? No nervo ele pode destruir o nervo. E aí nessa época sim, tem relatos de pacientes que tiveram dificuldades de mobilização, mas isso faz mais de 100 anos. Então, assim, aqui na cidade a gente faz uma média de 2, 3 mil anestesias por mês, isso falando dos anestesistas da cidade, né? Nunca ouvi falar nenhum paciente que deixou de andar por causa de uma anestesia. Então ela é muito segura. E mesmo porque o local que é realizado a anestesia, ele é muito abaixo, né, da parte medular. Então, mesmo que for uma, duas, se eu não ficar paradinho... Se tiver que fazer mais de uma vez, já corre risco de dar problema. Não muda nada. Não é isso. Ela vem no braço, a anestesia. É ali no... Depende da técnica. Tá, porque... E vocês botam aquilo no nosso rosto também pra apagar? Não, assim, ó...
O que é aquilo? Não sei. O oxigênio, eles dão um bum, daí tu também apaga ali. Agora tu vai sentir uma tonturinha. É que as coisas acontecem simultaneamente, por isso que tu acha que aquilo ali é o fator causador. Não é ali. Não, aquilo ali que tu inala antes com a máscara facial é só oxigênio. É oxigênio puro? Puro. Daí tu já fica tontão, né? 100%, não fica. Fica meio lesadão? Não. Fica lesado são as drogas que a gente já... Achei que o oxigênio deixava meio louco. Eu achava que era da máscara também. Aquilo ali a gente... porque existe... Como eu falei há minutos atrás a respeito das drogas que elas causam depressão do sistema nervoso central, elas nos fazem parar de respirar por um período. E a gente aumenta a concentração de oxigênio inalado pelo paciente para transformar aquele período que ele para de respirar e que a gente vai reconectá-lo a um equipamento para continuar ele havendo essas trocas gasosas, transformar esse período seguro. Ele não ficar... O nosso maior objetivo de cada batimento cardíaco que a gente tem é mandar o sangue para a célula lá na ponta do teu pé, nos lugares mais longínquos do teu organismo. É mandar oxigênio e os nutrientes. Sem sangue, ar, não existe vida. Então, o O2 é muito importante. Oi, boa tarde. Pode perguntar para os doutores se é possível acontecer como no filme Awake, a vida por um fio? É terrível aquele filme. O que aconteceu nesse filme? Deus do céu. Acontece. O que aconteceu? O que acontece? Existem determinados procedimentos como que isso tem uma frequência de em torno de 1%. É muito baixo, mas falando estatisticamente, se for 1%, é 1 em 100, né? É muito alto se for esse 1, né? Mas explica, doutor, o que aconteceu no filme. O que aconteceu no filme? Ele era no Awake, eu acho que foi um acidente, né? Não era uma cirurgia cardíaca, né? Era uma cirurgia cardíaca. E eles, na cirurgia cardíaca, nos acidentados, onde eles perdem muito sangue, fazem o famoso choque hipovolêmico, a gente não consegue utilizar drogas, muitas vezes, para tentar manter a consciência sem causar depressão excessiva nos órgãos-alvos, que no caso seria o coração, o cérebro. Então, isso a gente às vezes, utilizando esses monitores que o João falou há pouco tempo, principalmente de consciência, a gente consegue diminuir isso absurdamente, para muito menos que esse 1% que eu falei. Muito menos, né? Muito menos, né? Então, é muito raro hoje em dia isso acontecer. Mas no filme ele sente dor, mas não pode falar. Ali existe a licença poética. Forçação de barra, do filme, né? Hollywood, maninho, Hollywood. Não é verdade. Então achei que era verdade. Da forma que foi no filme, não vai acontecer. Por quê? O paciente sente dor, né? Não explicitamente, mas implicitamente, e aumenta a frequência cardíaca, alterar a pressão. Então, assim, vira uma confusão, né? Então, por menos variação de 1%, a gente, como eu te falei, a gente tá sabendo, então já dá pra gente agir. Então, mesmo a memória implícita, o paciente não vai lembrar que aconteceu, mas está acontecendo, não sei se conseguiu pegar, né? Então, ele não vai saber que tá acontecendo, mas alterou frequência, aumentou a pressão, a gente já vai ter agido, né? Então, aquela história que as pessoas dizem que morreram, viram a luz, voltam, efeito da anestesia, saiu do corpo e tal. Peraí, que tinha uma outra medicação que era usada muito, que é a ketamina. A ketamina é um anestésico que é usado muito em animal, certo? Hoje ela ganhou um grande uso na depressão e na dor também. E essa medicação era muito psicodélica, muito. E inclusive eles usavam em algumas festas, que é chamado Special Key, né? Ou o tal do Speed. Que essa droga, como é um anestésico, ela tem um efeito psicodélico absurdo. Então as pessoas viam dragões, viam bichos, viam animais, viam as pessoas que já morreram, que tiveram contato. Loucura. Então. Só porque hoje essa ketamina já foi transformada e a gente tem uma medicação que é a mesma ketamina, só porque mudada geneticamente, né? A parte bioquímica dela que não dá mais tanta alteração. E é muito raro a gente usar essa medicação hoje em cirurgia como forma única, assim. Então isso também já não acontece mais, mas faz parte do passado. Tá certo. Vai quem tá aqui hoje, tu acorda, se tu olhar um relógio, tu fala, não, tá tudo certo. Tudo certo. Não tem relógio no céu, tá tudo certo. A gente já volta aqui, vai ter mais dúvida aí dos ouvintes? Doutor Aldinar de Liz e doutor João Henrique Araújo, hoje aqui com a gente no Avesso. Olá!
Olá, amiguinhos! Olha quem tá aqui, ó. O Patati. Patatá, pra dizer que a gente tá ligadinho no Programa do Avesso. Esse programa é bom demais. Bom demais, Patatá. Beijo, beijo, beijo. Beijo com carinho. Tau. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Cardio Day, Heraldo Construções, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall, Saint Beer e Unesc. Voltamos, Pittsburgh, onde? Avesso de segunda hoje. Tá com saudade de mim, né? Voltei. Tava morrendo de saudade, hein? Que bom. Por favor, traz Paulinho pra cá. Eu não ouvi nenhum ouvinte mandando que você fez falta, mano. Ninguém, mano. Ninguém te mandou? Uma dor no coração, maninho, jamais. isso aí. Todo mundo tava com saudade de ti. Esse programa sem tu não combina, tá não dá, bom, não vai. rola. Quem tá aqui hoje, vai? Doutores Aldinar de Liz e doutor João tá Henrique hoje, Araújo. Quem tá aqui hoje? Que dia é hoje? Ele não sabe que dia é hoje. Que dia é? Que dia é hoje, Marlon? Agora no programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia que você não precisa saber. Sério mesmo? Mas pra que isso? Ainda faz eu perder meu tempo. Podia tocar uma música, né? Ai, vamos jogar baralho. Notícias que você não precisa saber. Programa do Avesso. Oferecimento: Dugas Pizza Delivery, um jeito novo de fazer pizzas. JP Boutique de Carnes e Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga anexo ao Ventuno. Vai, hoje é aniversário de quem? Sandy. Maravilhosa, hein, Sandy, querida. Maluma. Quem? Maluma. Quem é o Maluma? Cantor colombiano. Maite Proença, eu me lembro dela. Linda, né? Linda. Nossa, ela segue todo linda, adolescente lembra da Maite Proença. Eu lembro também. Tu lembra, João? O João não lembra. Eu já faço uma parte mais tardia dessa puberdade. Bem feito pra você. Dia do Comércio Exterior hoje. Tá, um abraço. O portuário. E Dia Nacional. Nunca entrevistamos um portuário. Portuários nunca. E tem aquele estivador, tem um estivador. Que eu só conhecia na música do Skank. Conhece um? Estivador. Eu conheço um cara que faz, que trabalha na Petrobras. Fazer ele vir aqui. Tem que vir contar a história, vai. Chama. Quem tá aqui, vai. Doutores Aldinar de Liz e João Henrique Araújo falando sobre os mitos aí da anestesia. Você não queria falar se caiu o cabelo? Como é que é o teu... Pois é verdade isso, a mulherada fala também. Depois que eu tomei anestesia, meu cabelo detonou. Nunca mais voltou. Não, na verdade isso aí é um mito, não tem nada comprovado, certo? Espero que as pessoas dos salões de beleza estejam ouvindo isso. Elas falam, isso é da anestesia, claro, né? É da anestesia. É muito mais fácil falar, sempre é culpa do anestesista, né? É a culpa de vocês. Mas o que pode acontecer é a condição que levou a fazer a cirurgia e a própria cirurgia, né? Ela desencadeia várias alterações, principalmente de imunidade, e que pode realmente isso sim favorecer a queda de cabelo. Mas a anestesia, sim, não, isso já foi feito em estudos e não tem nada comprovado. Doutor, existe muita diferença entre anestesiar criança, adulto e idoso? Sim, certamente. Totalmente diferente. São condições clínicas distintas, né? A criança tem particularidades específicas dela, assim, tipo um recém-nascido como teu filho, ele tem características bem interessantes, que obviamente não vai ao caso. E a mesma situação, por exemplo, é muito mais fácil para nós anestesiarmos um adulto jovem, tipo o João, assim. Mais ou menos. Adulto jovem. O João é velho. Jovem. Virei o alvo. E do que anestesiar um idoso de 85 anos, por exemplo. Já é mais risco, tem todo mundo. Claro, porque ele já desenvolveu doenças inerentes da própria idade, outras doenças, hipertensão, já sofreu um AVC ou um infarto, e tudo isso tem que ser pesado na hora de utilizar medicações que vão proporcionar a anestesia especificamente. Qual é o procedimento mais complexo de ser feito? É um procedimento anestésico, é isso? O anestésico mais complexo? Assim, qual é o procedimento? Na minha opinião, é o transplante cardíaco. Porque é uma cirurgia mais longa? Não, porque é muito complexo. Eu acho que o transplante de fígado também é um grande... Mas principalmente no nosso dia a dia também, o paciente às vezes muito complexo é um grande desafio, né? Quando o paciente... Tem uma alteração cardíaca muito grave, pulmonar, e que tu tenha que colocar em condições ideais para fazer a cirurgia, né? Mas vocês levam muito susto durante o processo? Sim, tipo, opa... O quê? Do cara meio que acordar? Não sei. Alguma coisa que vocês veem que tá saindo fora do... Tem uma frase, Pete, que a anestesia são horas de tédio intercalados com segundos de horror. Eu vou... Horas de tédio, vou anotar essa. Anota, é bonito, vou botar na descrição do programa. Horas de tédio com...
intercalados com segundos de horror. Tá. E aí eu vou mais uma vez fazer uma comparação e vou falar uma história com a aviação civil, que eu imagino que o piloto de avião, quando a gente tá lá cagado de medo, ele deve estar tranquilo, tomando café, né? Juliano Fraceto já mandou uma mensagem aqui antes dizendo, opa, não fala mal da aviação aí. Não, então vou falar da aviação civil, mas antes quero mandar um abraço pros ortopedistas aí, o Fernando, o Marinho mandaram um abraço aí pra gente. Tá? Mas a aviação ela influenciou muito na segurança nossa das cirurgias do dia a dia. Há uns 10, 15 anos atrás, eles chamaram a sociedade, a UASA, que é a Sociedade Americana de Anestesiologia, chamaram o pessoal da aviação civil e para ajudar, porque a aviação civil já há mais tempo muito segura, né? E chamou nos hospitais para fazer um percurso em todos os hospitais dos Estados Unidos e ver como é que era o dia a dia. E aí a conclusão que eles fizeram era que se a aviação civil fosse que nem um hospital, ia morrer gente toda semana. Ah, é? Aí depois disso, foi o contrário. Que dado interessante, né? Aí depois disso foi o contrário. A partir da anestesia, dos hospitais, foram na aviação civil aprender o que eles faziam. E aí surgiu o manual de cirurgia segura, o checklist. Vocês vão notar hoje, quando vocês vão em cirurgia, que eles repetem muitas perguntas, né? A tua cirurgia, com quem é teu médico? Qual é o pé que tu vai operar? E às vezes o paciente pergunta, pô, mas eu tô ouvindo que eles não sabem qual é o pé que a gente vai operar. Claro que sabe, mas a gente precisa de várias vezes a confirmação para evitar erros. Você possui alergias? Pô, mas já o médico que vai me operar, o cirurgião... Então, isso é muito importante. Cada vez que a gente faz isso, a gente vai diminuindo os erros. E a gente aprendeu isso com a aviação civil. Tá, não tem mulher anestesista? Sim, claro que tem. É porque eu não me lembro. Eu não conheço também. Pois é, mas por quê? Elas não acabam não optando pela Acho que depende do perfil da cidade. Aqui a gente tem a doutora Mari, uma ótima anestesista, né? Mas em São Paulo, principalmente, tem muitos hospitais que a maior parte são mulheres e não tem uma diferença. Não muda nada. Nada, uma mulher, nada. A mão não é mais leve? Não tem aquela história que a mulher, a mão é mais leve e tal? Mais meiga. Né? Tem aquela história. Mas como é que vocês fazem, doutores? Eu gosto sempre de perguntar pro médico a relação humana e relação profissional. Porque vocês têm que ser profissionais ao extremo, tendo coração, tendo sentimentos, tendo família, vivendo momentos em que a humanidade de vocês é colocada à prova. Como é que vocês separam isso? Esse é um dos grandes dilemas que a gente passa, por isso dificilmente tu vai ver alguém fazendo anestesia num próprio familiar teu, né? Porque quando envolve emoção, a razão acaba ficando muitas vezes de lado, né? E aí a gente acaba, às vezes, não tendo um raciocínio lógico em cima de problemas que possam vir a acontecer, porque pode, né? Então, por isso que a gente evita, né, fazer procedimentos em pessoas que tenha relação íntima, assim, tipo pai ou mãe, filho, a esposa, né? E até uma coisa que chama atenção, o Aldinaro é um dos que mais faz cirurgia cardíaca, né, dos anestesistas, e chama atenção que às vezes, essa é uma cirurgia que às vezes muitas vezes é um desafio, o paciente grave, né, então eu vou lá, entro na sala pra ver como é que tá, conversar com ele, e eu vejo o monitor, meu Deus, o negócio tá pegando fogo. Ele tá sendo muito tranquilo. E assim, médico tranquilo é mais seguro pro paciente. Não, a hora de ficar, realmente usar a emoção, né, tem que ter a emoção de tratar bem o paciente, cuidar, considerar ele como uma pessoa importante, quando eu falo, olha, quando os pacientes pedem uma opinião, eu falo, eu tô dando a opinião como se eu estivesse dando pros meus pais, né? Doutores, por exemplo, as cargas que vocês têm de plantões, essa história, que, todo médico trabalha muito, todo médico que eu conheço trabalha pra caramba. É verdade. Isso não afeta demais vocês? Sabe assim, do ponto de vista de cansaço, como é que vocês trabalham isso? A gente tem, o nosso serviço, a gente trabalha no esquema de uma escala de plantão, em que a gente está sempre girando os horários durante o dia. Então existem períodos de folga, por exemplo, que tu vai treinar, fazer atividade física, ou tu não vai fazer nada, ou tu vai ver um filme como tu... E isso tanto é verdade que existe uma síndrome chamada síndrome de burnout, que é o exaustão física, que é muito comum em médico, né? Porque médico trabalha muito. Até chamou atenção tantos colegas mandando WhatsApp aqui que eles não estão trabalhando nesse horário, né? Mas eu fico feliz por eles. O pessoal não tá ficando doente, Criciúma. Saudades. O avesso cura. Mas isso é muito comum. E aí cabe, principalmente a gente que trabalha em grupo, entre colegas, tentar, dentro do trabalho exaustivo, com grande carga horária, ter a melhor qualidade possível, né? Praticar atividade física, ter momentos de lazer para poder diminuir isso aí. A última pergunta, aquela. A família vê vocês como médico?
Porque todo médico que eu tenho na família, ninguém vê como médico. Quando fala as coisas, é o gurizão que cresceu, né? Não entende nada. Tem isso aí, tem um pouco assim ou não? Ou eles escutam vocês? Não, escutam e pedem muita opinião, né? Ainda mais quando vai ficando mais velhinho, assim, que nem eu, né, João? Aí vai ficando mais experiente. Assim. Exatamente. Aí consulta de graça pra todo mundo? Não. Também não. Doutores, não dá tempo pra mais nada. Que prazer recebê-los aqui. Obrigado pelas explicações. Foi uma viagem, né? Foi uma baita viagem gostosa. Foi uma viagem boa. É isso? Tem abraço? Tem abraço. Tem recado, né, Udinar? Também de festa. Também. Tem festa. Eu faço parte do staff da organização da Quinta Rush Fest, para os amantes da banda canadense, que ocorrerá no dia 23 de março, na piscina do Criciúma Clube. Os ingressos já estão à venda no minhaentrada.com. Vão haver, são 6 horas de rush ao todo. E vai ser open bar, open food. Então, recomendo muito aos amantes de um bom rock and roll que compareçam lá. Mas não se preocupa, porque antes da festa o pessoal aqui vai vir aqui bater um papo, porque rush aqui vai ter sempre. Sempre. Porque a gente quer entrevistar a banda, né? A gente tá tentando já faz quem tempo. vai vir aqui, né? Virão. Doutor, tem abraço? Então, um abraço principalmente para as meninas que trabalham lá comigo. Manda aí, vai. O Valdinar não deixa eu falar, né? no centro de dor. Aqui tá o Dr. Álvaro também, geriatra, tá pedindo. E eu não vou ganhar um abraço, tá bom? Um abraço pra ti também. Dr. Álvaro. Geriatra? Já pode postar com ele. Um abraço a todos. Dr. Álvaro, vai com ele. Um abraço a todo mundo que tá escutando a gente aí. E eu queria deixar uma mensagem, né? Que apesar das brincadeiras e tudo, a anestesia é muito segura, né? E principalmente a importância de uma consulta pré-anestésica, para tirar todas essas dúvidas que muitas pessoas apresentam e a gente vê que é recorrente, principalmente os mitos, né? É isso, Pete? Quer levar uma picadinha? Não, mas o barato é louco. E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e as meninas super poderosas, a Pete e o Mano. Até a próxima, pessoal.